ao ABC Dados, a nossa iniciativa multidisciplinar que visa discutir criticamente a interseção entre tecnologia e sociedade. Como sempre, hoje estamos aqui com o Leleca e com a Juliana Lima e eu, Fabrícia. Então, hoje a gente está com um tema um pouquinho mais relax aqui, na vibe de recordar e viver. Então, basicamente, hoje nós vamos discutir aqui e convidá-los também para entrar nessa máquina do tempo e voltar um pouquinho, alguns anos atrás, no momento que a gente está discutindo o marco da internet e da tecnologia no Brasil. Então, basicamente, o que a gente está propondo aqui é apresentar nossas experiências pessoais e o que a gente recorda de ter sido um momento importante, assim, quase que uma epifania, né? Desculpa aí, escolhi a palavra difícil também, né? Bem feito. Do ponto de vista de tecnologia e sociedade, e a gente vai compartilhar assim, com vocês e também, se vocês tiverem alguma experiência ou algo que foi marcante na trajetória da sua relação com a internet também, com a tecnologia, compartilha com a gente, que a gente também quer ouvir. Então, eu vou começar, gente, contando uma historinha aqui lá nos idos de 2000 e alguma coisa, que foi quando eu passei no vestibular e eu ganhei meu primeiro computador. Então, eu tinha 18 anos e eu lembro, assim, eu vou compartilhar só alguns detalhes que eu não lembro de tudo, apesar de ter sido uma coisa muito, assim, que eu estava super feliz. Eu lembro que eu fui na loja comprar, né? Eles falaram para mim assim: você quer um HD de 20, de 40 ou de 80? Aí eu falei assim: não queria investir muito dinheiro, porque na época era muito caro, mas eu também não queria o mais comumzinho. Eu falei assim: olha, eu quero de 40. Aí o cara olhou para mim e falou assim: eu acho bom mesmo você escolher o de 40, porque você nunca na sua vida ia usar um HD de 80 gigas. Era muito espaço. Era muito espaço para você. Você tinha que fazer muito desenho no Paint para conseguir, né, fazer com que seu HD não fosse suficiente para você mais. Então eu escolhi o de 40 e o HD, e o computador me serviu por alguns anos assim. Mas eu lembro também que a memória era 256. Nossa senhora, Mega, né? 256 mega. DDR3. DDR3 não, DDR só. DDR só, Só DDR. Tinha alguma outra coisa que era 3, que ele virou para mim assim: o 3 é melhor, então não era memória. Então, assim, o que vou elaborar um pouquinho essa questão, porque olha como é que a gente via, isso foi, sendo bem preciso, em 2004. A gente está aí há 17 anos, né? E o que era, assim, a nossa mentalidade, né? Uma pessoa, assim, experiente, né, que trabalhava com isso, uma pessoa que eu confiava, falou para mim que não tinha como eu preencher ou utilizar um HD de 80. Hoje em dia, você consegue ter um filme, um único filme, né, Lelex? Você falou com a gente. Um filme Que 4K, 60 4K, gigas. 60 gigas, e tem até filmes de 1 tera, né? Aí depende da qualidade do filme que você baixar. Mas, enfim, tem disponível aí. Tanta informação, tanto dado dentro daquele arquivo que seria inimaginável, né? Você, naquela época, falou assim: imagina se eu virasse pro cara e falasse assim, e se daqui a 17 anos eu falasse para você que um filme vai ter 1 tera? O cara, se bobear, ele não sabia nem o que era tera, né? Não, 1 tera naquela época nem a NASA utilizava de espaço. É muito espaço. E isso, assim, traz uma outra discussão, né? Que é a produção de dado que a gente tem hoje, né? Uma pessoa, eu, por exemplo, minha vida cotidiana, a quantidade de imagem que eu produzo, a quantidade de imagem que eu consumo, que transita entre o meu upload e o meu download, assim, é muito maior do que a gente estava se preparando, imaginando que seria no início dos anos 2000, por exemplo. Então, se o nosso comportamento com a internet mudou, como a gente utiliza os dados, como a gente cria coisas, né? Você quer imaginar a quantidade de selfie que as pessoas tiram por dia?
Então, mais de trilhão. Então, isso aí é a quantidade de dados que vem aquilo, o filtro que você adiciona. Enfim, foi uma mudança de comportamento teoricamente rápida, porque 17 anos ainda é dentro de uma mesma geração. Então, você percebe aí que essa infraestrutura, né? E aí a gente pode elaborar um pouquinho mais como a nossa infraestrutura melhorou também. Então, hoje em dia você tem um celular que tem uma funcionalidade muito melhor do que o meu computador, que era desse tamanhão, gigante, e ele cabe no meu bolso, assim. Então, ele tem processador, ele tem a memória, ele tem tudo, funciona muito mais rápido, é muito melhor do que o melhor dia, o primeiro dia de uso do meu computador, por exemplo. E ele tem mais funcionalidades do que o seu computador naquela época. Muito mais. E você, Leleca, o que você tem para falar aí de Marco? Eu vou falar do Marco, e eu vou bem mais atrás do que você, que é dos jogos eletrônicos, de quando eles surgiram até hoje, como isso influenciou a indústria e a sociedade. Né? Começou lá a evolução mesmo começou na década de 90, mas jogos eletrônicos já começou lá na década de 40, que uma galera criou um joguinho lá, que era de pontinhos, num computador bem do antigão, que era gigantesco, né? Não existia computador pessoal naquela época, mas o primeiro jogo foi na década de 40. Eu vou começar na década de 80, que é quando realmente começou a evolução acelerada de jogos. O negócio do vídeo é foda, porque não tem como a gente esconder, né? Que tudo que o Leleca vai falar, ele fala, tipo assim, começou depois da Segunda Guerra Mundial, aí eu vou dar um pulo para o ano de 1996. Vem com esse trem lá de trás, mas só para falar que tem. Agora, a gente sempre zoa ele com isso, e agora no vídeo não tem como a gente... Tipo assim, eu tô rindo aqui. Mas depois aí vem esses nerd cabeção aí fala assim, não, mentira, não foi na década de 90, começou lá na década de 40, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, vai vir um perdido aí falando que é na Grécia Antiga. Já tinha. Não duvido. Que vem do grego vídeo, game. Lá na década de 90, quando lançaram os primeiros computadores pessoais, eu fui um desses que utilizou esses computadores, né, os famosos 386, 486, 586. Atari? Mas eu lembro que... esse aí é computador. O Atari é antes, meu filho. Atari é dos anos 70. É videogame. A gente vai focar aqui só em computador mesmo, porque senão o assunto fica muito amplo. Então, computadores. Eu lembro que o primeiro 386 que eu utilizei tinha um joguinho nele. Não tinha nem o Windows nessa máquina. Era o MS-DOS. DOS. A tela era monocromática, que era aquela verde com branco. E aí tinha um joguinho que era 2 macacos, 2 gorilas. Você jogava com 2 pessoas, as mesmas no mesmo teclado, óbvio. E aí você pegava uma banana e tacava no seu adversário para explodir ele. Mas não era só pegar a banana e tacar, você tinha que calcular a trajetória com ângulos. Eu sou péssimo em matemática e geometria. Você calculava lá latitude, longitude e tal para tacar a banana na cabeça do outro gorila. Enfim, esse foi o primeiro joguinho de computador que eu tive contato. Aí depois veio E mesmo assim você continua ruim em matemática? Já calculou tacar banana, tudo de ângulo. Nós somos de humanas justamente porque a gente não dá conta da matemática. Mas ângulo você devia saber, pelo menos desenho geométrico, alguma coisa. Aí lá pro meados de 90, quase início de 2000, aí surgiram o 586, aí chegou o Windows 3.1 e o 3.11, que aí agora todo mundo vai lembrar, porque todo mundo utilizou esses joguinhos, que é a famosa Paciência e Campo Minado, que foi a febrezinha, o jogo já vinha instalado no computador, então era aquilo que você tinha, não tinha internet, você jogava aquilo lá. Ou gastava uma fortuna para comprar um jogo eletrônico, e vinha num monte de disquete, porque não tinha nem CD, era dezenas de disquetes para você instalar um joguinho bem do ridículo. Eu tive um chefe, quando eu trabalhava com TI, que ele falou que o primeiro jogo que ele jogou no computador foi o tal do Zelda,
que era quase 30 disquetes para instalar no computador para jogar esse joguinho, que o gráfico era horrível. Agora você imagina isso. Naquela época a gente já escutava da mãe da gente para não assistir muita televisão e jogar videogame, porque senão estragava as vistas. Aí você tinha um computador que era na época devia ser 30 salários mínimos, o que hoje equivale a mais ou menos 32 mil reais. Aí você não tinha a menor noção do que aquilo era. Aí eles viram para você instalar esse jogo, você tem que colocar essa quantidade de disquete aqui dentro dele. Tipo assim, e a sua mãe sempre falando com você, você vai estragar isso é muito caro. Aí, tipo assim, não quero, não quero, não quero, não quero. Vocês vão ficar no paciência mesmo, e no campo minado, e eventualmente desistir. É verdade. Aí depois vieram surgindo outras máquinas. Aí veio o Macintosh, aí veio os monitores coloridos, aqueles tubão gigante. Eu lembro que aí, quando no Windows 95, aí eu já jogava uns joguinhos melhoradinhos, né? Era colorido. Era o tal do Stunts, que era uma corrida de carro. Acho que vocês duas não vão lembrar disso, mas tinha o Doom. O Doom de tiro, isso mesmo, é a mesma época. O Stunts, o Doom, o Ball and Arrow, que era um carinha com arco e flecha, que você tinha que ficar estourando balãozinho, monstrinho, esse não sei o quê. Você lembra desse? Lembro. Windows 95. Eu já lembro mais do Prince, né? Que, sabe, o Príncipe... O Prince era tipo uma cópia do Zelda. Ele tinha muitas cópias desses jogos. Aí inventava um nome para cada um. Mas hoje você pega o Prince atual, cara, você não acredita que era aquilo ali. Castelinho, jogar no... O Zelda também. Eu acho que o Zelda é um dos jogos mais antigos que ainda lançam versões atuais. Eu não tenho certeza, eu acho que é. O Zelda é lá da década de 80, que até hoje lança versão nova, com gráfico melhorado e tal. Enfim, depois surgiu os computadores melhoradinhos e tal, chegou o quê? A internet. E aí o povo pulou para a internet. Aí chegaram as lan houses, porque você tinha computador em casa, mas não tinha internet. Aí você tinha que ir para onde? Para lan house, para poder jogar com os coleguinhas. Aí eles inventaram até o famoso corujão, que os atentados iam para a lan house à noite e passava a madrugada inteira jogando na lan house. Aí eram os jogos mais famosos, era Counter-Strike, Command & Conquer, Ragnarok. Esse Ragnarok, eu nem vou contar a história não, mas se eu pegar um que joga, eu dou tapa na cara. Porque eu ia para casa do meu namorado... Tem alguma coisa a ver com Marvel? Não, tem não. Porque você deve estar pensando... O Thor Ragnarok, né? Esse aí tem a ver com os Vikings, né? É o jogo dos Vikings. Tem, porque é um monte de menininha bonitinha, os bruxinhos lá, um jogo bem gay, na verdade, mas muito hétero joga. Sei. Eu detesto esse jogo, porque eu ia para casa de um antigo namorado meu, e eu chegava lá para namorar, ele fazia o quê? Ia para frente do computador jogar Ragnarok. E lá ficava madrugada, e eu ia dormir. Whatever. Mas teve um jogo que realmente mudou a indústria, mudou a forma de interação e tal. Foi na época do Orkut, mas não vou pular para essa parte não, que a Ju vai falar depois. Que chamava Second Life. Esse Second Life, ele era uma mistura de jogo, realidade virtual, rede social. Para a galera que mais novinha, que estiver vendo a gente, o Second Life hoje seria mais ou menos como o Minecraft. Só que o Minecraft é aqueles bichinhos quadrados, horrorosos lá, que eu não entendo nem por que o povo joga isso. Mas o Second Life tinha os avatares, né? Lá dentro, eles criaram um mundo inteiro lá dentro. Foi até banco lá para dentro para poder você utilizar. Eu lembro que passou no Fantástico, quando o jogo explodiu, que estava lá dentro concessionária de carro, o Bradesco, outros bancos internacionais. Você comprava com dinheiro real terrenos dentro do jogo para você construir sua casa. Você contratava arquiteto de verdade para entrar no jogo, fazer o projeto da sua casa, ou seu prédio, ou sua empresa, e contratava engenheiro para ir lá e construir sua casa. Eram verdadeiras fortunas. Criou-se até uma bolha imobiliária na época de tanta grana que o povo estava gastando nisso.
Inclusive, teve até coisas negativas. Rolava prostituição, tráfico de drogas, venda de armas, tudo dentro do jogo, do Second Life. Mas com o Avatar? Com o Avatar. Você criava seu avatar, entrava lá... E o Avatar se prostituía. Se prostituía. Isso é tipo GTA, ué. GTA também faz isso. Não, mas a putaria era maior, minha filha. Não era só bonequinho. Não, eles montaram... Gente, vendia para os avatares, os mods que eles chamam hoje. Você comprava roupa com dinheiro de verdade. Você comprava roupa, comprava carro. Você ficava magro, malhado, do jeito que você quisesse. Você gastava muito dinheiro lá dentro. E eu vou falar mais. Isso não está distante. Eu vi que, acho que a Guess, ela lançou agora o primeiro tênis digital, vamos dizer assim, que custa $50, eu acho, aproximadamente R$50, acho que é a Guess. E é para um jogo, para você usar numa rede social de um jogo. Então, eles estão comercializando, você coloca lá, e é uma marca de luxo, que um tênis mesmo vai custar cerca de R$10 mil, R$8 mil, e aí eles lançaram, o tênis mais barato da marca, que é esse tênis para um jogo. Eu vou buscar Com certeza deve ser pro League of Legends e tal, que eu vou chegar nele agora. E isso, o Second Life foi de 2000 e pouquinho até 2012, mais ou menos. Ele 12? Acabou... Ele finalizou mesmo em 2013, que acabou, que a galera cansou daquela palhaçada toda, as pessoas começaram a falir, porque gastaram fortunas lá dentro e não servia para mais nada. Por conta que aconteceu? Apareceu o Facebook. Na época, eles até integraram o Second Life com o Facebook, mas também não deu certo. E aí a empresa faliu e foi para o beleléu. Mas o jogo mais emblemático mesmo, que deu uma reviravolta, e hoje, inclusive, faz parte da realidade em muitas situações na sociedade, é o League of Legends. Ele começou como um jogo de computador normal, você jogava em rede com a galera, aí começaram a criar campeonatos para poder, com prêmio em dinheiro, inclusive, muita grana. Em 2014, o League of Legends fez o primeiro campeonato dele, ele atraiu 40 mil espectadores. Era ao vivo pela internet, né? Aí a audiência foi feita pela internet, não foi fisicamente. E o povo mais doidão que joga ele são os sul-coreanos, né? Esse trem é tudo... Normal. Essa galera oriental. E aí, no Brasil, teve o primeiro campeonato, e esse foi ao vivo mesmo, no estádio, no Allianz Group, Allianz Park. E teve 10 mil torcedores, os nerds loucos, foi tudo para lá, pagou ingresso para ver a galera jogando. E em 2016, outro campeonato no ginásio do Ibirapuera. E aí, teve o primeiro campeonato mundial, que foi na Coreia, óbvio, que teve nada mais, nada menos que 14 milhões de espectadores e gerou um total ao redor do mundo de 43 milhões de pessoas assistindo o campeonato. Hoje, o Comitê Olímpico Internacional, ele já flerta com a galera do League of Legends, porque ele virou um e-sport, para trazer esses jogos eletrônicos que tem campeonato para dentro das Olimpíadas. Não vai ser nessa ainda, mas provavelmente na próxima, esses jogos e esportes já vão estar nas Olimpíadas. Olha você ver que loucura. Vocês conseguem imaginar que você ficar na tela de computador jogando é um esporte? Assim, é entretenimento, né? Você correr atrás da bola é um esporte, assim, o esporte do ponto de vista de atividade física, né? Mas do ponto de vista de entretenimento, eu acho que é equivalente. O pôquer também é considerado esporte. Só não vai ter não vai ter atividade, né? Não vai ter uma atividade cardiovascular, mas para quem está assistindo, talvez tenha o mesmo efeito de você ver o final da Champions League, por exemplo. E mais uma, só para terminar essa parte dos jogos, para finalizar. Ai, graças a Deus, hein? Só para corrigir, foi a Gucci, tá? Não foi a Guess, não. A Gucci. Eu achei Guess muito cara, assim.
E aí também vale lembrar que essa não é a primeira inserção da Gucci no mercado da moda digital. Eu acabei de pegar uma cola aqui no Google dizendo que nos jogos do Pokémon Go e The Sims, ela também lançou roupas para que os usuários pudessem vestir os avatares com a logo da Maison. Agora imagina o preço, né? O preço para você comprar esses trecos. O tênis aí, né, ele custa R$12,99 no aplicativo ou $8,99 no aplicativo do tênis, cerca de 70, R$50. Isso aí vai explodir com NFT, a gente vai falar disso numa outra oportunidade, mas isso aí, NFT é o conceito bem... É para isso mesmo que eles estão avançando para poder abarcar essa vibe aí mesmo. Só para finalizar, a questão que a Fabrícia até falou, de armazenamento, né, de como era na década de 90, que você comprava um computador assim, com 40 gigas, e chegar hoje, que você não compra um computador com menos de 1 tera, porque não vai te servir para nada, e isso foi para os consoles também. Os consoles estavam vindo com uns HDs muito grandes, porque os jogos, o espaço que eles precisavam para a instalação, também eram gigantescos. Né? 100 GB, 200 GB, 300 GB, você instalar um jogo. Aí o que a Sony e a Microsoft perceberam? Que você comprava o console, você instalava 2 jogos, acabava o espaço. Você não tinha mais espaço para instalar jogo. Eles começaram, isso ainda não está disseminado ainda, é uma tecnologia muito cara, mas já está em teste, algumas pessoas já estão utilizando, que eles estão armazenando jogos nos seus próprios servidores, você não instala mais o jogo nem no computador, nem no console, você joga do próprio servidor, ou da Sony ou da Microsoft. Ou seja, os consoles vão começar a vir sem armazenamento. Só a máquina mesmo para poder rodar os gráficos, não tem HD mais. É isso que eu queria falar sobre jogos. E aí, Ju? E você? Legal. Bom, eu já falei algumas vezes do meu marco, né? Vou começar por ele, que foi para mim foi a minha inserção, assim, vamos dizer, na tecnologia, entre aspas, mais consciente, né? Que foi o meu primeiro celular. Já falei que meu primeiro celular foi um 6120i, e eu nunca esqueço o detalhe do i, porque quando eu ganhei esse telefone, eu nem sabia por que ele era i. Depois eu fui descobrir que ele mandava SMS, e assim, foi no início do SMS, e aí o meu telefone era um dos poucos que mandava mensagem, né, que a gente falava, e eu ficava muito orgulhosa disso, achava rico. Eu ganhei ele quando eu tinha 15 anos, ou seja, 21 anos atrás, né, já estou dizendo a minha idade aqui, e que não imaginava, o telefone ele servia apenas para fazer ligação e, no meu caso, mandar mensagem de texto que nem era cobrado, né? Era de graça ainda. Mas tinha o joguinho da cobrinha no telefone. Tinha, que era sucesso. O joguinho da cobrinha com minha maçãzinha. Era sucesso. E você podia escolher o ringtone. É mesmo! Que é do Guns N' Roses. Você podia escolher, tinha toda essa... Mudava a capa, né? Tinha uns que você tirava a capa, assim, ele abria a capa e você comprava umas de plástico bem fodidas, assim. Era bem vagabundo que você comprava. Cafona. Não, era chique, cara. Mas você comprava isso camelô, BH nem tem mais camelô. Você ia no camelô e comprava a capinha, né, para trocar do seu telefone. E o que me marca é que nessa época, ganhar um telefone celular, e eu vi meu pai tendo um celular que era aqueles bem tijolão mesmo, que era gigantesco o aparelho, e aí para mim ter um 6120i que era mais fino e mais bonito, e aí depois veio o 8260, né, os aparelhos menorzinhos, StarTAC, não, StarTAC esse era rico. A Motorola fez sucesso nessa época. Nossa, o StarTAC tinha StarTAC rosa, StarTAC começou a colocar cor, era esse aí eu nem sonhava em ter, minha filha, que eu era muito pobre, eu tinha Ericsson quadradão desse tamanho, com antena desse tamanho. É isso aí, eu sei. O meu primeiro foi um 3320. O 3320 já era menorzinho. Já era menorzinho, mais redondinho. Gordinho. Né? Ele era a evolução dos telefones, era o 33. E assim,
como que nós avançamos? Quando vocês tiveram o seu primeiro celular, vocês imaginariam que a gente ia ter um computador na mão? Cara, que você ia conseguir fazer tudo que a gente faz. É claro que você fala, caralho, um celular, mas você não imagina, eu pelo menos imaginava que aquilo ali era um protótipo, vamos dizer assim, de algo muito maior. E aí, quando eu volto na história, um pouco da história que me contam, né, da minha família, essa questão da comunicação, eu tenho um tio que não mora aqui, que mora nos Estados Unidos, e ele foi para lá há muitos anos, tem quase 50 anos que ele mora lá. Ele, para fazer uma ligação para a casa dos meus avós, ele tinha que agendar, gente. Então, olha, vou ligar daqui 15 dias, era a data que tinha na agenda, para telefonista, por cabo, pedir a ligação, mandar para o Brasil. E tinha ligação que demorava ainda para ser completada, horas, para conseguir completar a ligação. E hoje a gente liga, nem liga, né? Ninguém gosta mais nem de ligar, mas hoje você faz uma ligação assim, do seu bolso, você tira de qualquer lugar que tenha sinal, você faz, independente até de sinal de telefonia, né? Se você tiver internet, você liga do mesmo jeito, e até vendo a pessoa. Então, hoje eu converso com esse tio meu por vídeo, ele liga, me chama, eu atendo, a gente fica aqui conversando, ele na casa dele, eu aqui a quantos 1000 quilômetros aí de distância, sendo que antes ele demorava dias e horas para conseguir dar um oi para os meus avós. Então, esse marco do telefone, eu acho que foi para mim a primeira revolução, acho que assim, igual a Fabrícia com o computador, né? Porque foi a primeira coisa que eu tive acesso, que eu falei assim, caralho, eu tenho um telefone, cara. E aí isso me remete ainda a outra situação de quando eu era criança, que teve um primeiro telefone sem fio na minha casa. A gente tinha telefone de cabo ainda, aqueles, né, de enroladinho. E aí meu pai um dia apareceu com um telefone sem fio lá em casa. E assim, aquela base desse tamanho, telefone e tal. E eu e meu irmão, nós ficamos do lado do telefone, esperando tocar, desesperados para o telefone tocar, e a gente ter o prazer e falar quem vai ser o primeiro a atender o telefone sem fio. E ligava e ficava andando pela casa com o telefone sem fio. Então, assim, é uma coisa que muitas pessoas, né, grande número de pessoas não vivenciaram, não experimentaram isso. A minha irmã, por exemplo, não viveu essa onda do o telefone sem fio, ela já nasceu com internet discada. Igual quem está nascendo hoje, os menininhos hoje, os nenéns, você já olha, eles já sabem fazer o touchscreen, assim, já movimentam o telefone com o dedinho, né? Não sabe nunca o que é discar num telefone de rodar. Então, a evolução da comunicação, ela foi muito acelerada desde o celular. Na verdade, eu remeto isso desde ao BIP. O BIP foi assim, o primeiro, acho que o protótipo mesmo da ideia de comunicação à distância de qualquer lugar, né? Para quem não sabe o que é BIP, era um aparelhinho, muita gente sabe, cara, mas era um aparelhinho que você colocava ali no bolso, o povo andava chique, pendurava no cinto, assim, né, o BIP. E aí, para mandar uma mensagem, você ligava para a central e falava, eu quero mandar uma mensagem para o BIP tal, de fulano de tal. Aí você falava a mensagem, a central ia lá e mandava o texto. Aí falava, ligar para a Juliana. O BIP apitava, a pessoa olha, ligar para a Juliana. Então já até o BIP, o pager, teve evolução, porque o primeiro, ele só tinha o LED. A central mandava um sinal sonoro, apitava para a pessoa. A pessoa tinha que ir até um telefone, ligar para a central para ouvir a mensagem. Aí depois mudou. Aí criaram um display no BIP, aí já chegava a mensagenzinha lá, ligar para fulano de tal. Olha só, cara, então eu acho que a gente sempre teve essa ânsia por comunicar, né, desde os primórdios, desde sempre, e como que isso vem se transformando, né, até a forma que a gente falava, até o vocabulário, a forma que a gente expressava determinado sentimento ou situação, a forma que a gente manifestava nossos desejos e vontades, e hoje é completamente diferente, a forma de escrever está diferente, a forma de falar muito mais rápida, acelerada, ninguém tem paciência mais para um texto grande, com palavras difíceis. Antes, quanto mais difícil, mais inteligência você demonstrava. E hoje as pessoas não querem saber, você é VC mesmo, também é TB, sabe, é agilidade, é praticidade. A comunicação, ela está muito mais aberta, muito mais fácil, muito mais rápida, mas ao mesmo tempo com muito menos paciência.
né? A gente não tem mais aquele hábito de conversar, de fazer uma ligação. Hoje é um WhatsApp que você manda e aí, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo, beleza e tal. Às vezes a pessoa tá chorando do outro lado e tá falando que tá tudo bem, entendeu? Então, a gente não tem... A gente não tem mais. Então, eu acho que a evolução da comunicação por meio da tecnologia, ela vem muito desse lado do BIP, né? Do pager e tal. Quando a gente tenta, a gente começa a falar, caramba, a gente precisa se comunicar independente do telefone fixo em casa, independente da carta, independente do que for, a gente precisa. E aí começa a tecnologia vir a favor da comunicação, e aí vem o celular, do celular a gente já começa com SMS, de repente a gente tem internet no celular, e agora você faz tudo. Uma pessoa vive, entre aspas, bem com o telefone sem a necessidade de um computador, né? Você consegue fazer quase tudo pelo seu telefone. Trabalhar eu acho meio difícil, mas dependendo de onde você estiver, você consegue até fazer suas reuniões pelo celular, mas o computador ainda não é indispensável. E eu lembro muito que falavam, os telefones vão ficar cada vez maiores, eles vão ficar cada vez mais finos, porém com telas cada vez maiores. E realmente, a tela que a gente tem hoje de um computador, se você pegar um aparelho, esse próprio 6120i que eu tive, a telinha era desse tamanho, o telefone era o teclado todo aqui. Hoje você não tem teclado, meu telefone aqui não tem teclado, o teclado dele é embutido aqui, ele abre e tudo mais, a tela é maior, eu tenho muito menos componentes dentro do meu telefone, mas muito mais funcionalidades. Eu tenho acesso à minha vida inteira aqui do meu telefone. E ele também tem acesso à minha vida dele e alguém que comanda ele aí por trás, né, que está por trás dos armazenamentos aí dos nossos dados. Mas está tudo aqui. Então, hoje, as pessoas preferem perder uma perna do que perder um telefone. Porque tem muita informação. E aí essa evolução eu acho muito legal e me marca o primeiro celular, sabe? Porque hoje o que eu tenho aqui foi eu que comprei com muito orgulho. Nossa, foi uma luta assim, né? Porque eu falava, vou comprar, nossa, aquela coisa, né? Então, hoje eu tenho tudo aqui. Antes, o telefone, ele só mandava mensagem e atendia. E tinha uma coisa que eu ainda estava lembrando, que era o custo dessa ligação. Era algo absurdo. Nossa Senhora! Antes Você de tinha que ter conta de telefone, né? Não existia telefone pré-pago ainda. Não, eu tinha tive que pagar a conta dele. Eu tive de conta, que eu pedi de aniversário e tal, meu pai me deu, coitado. Ele recebeu as duas contas que lá em casa queria que era a morte, né? Porque você ficava no telefone, aí até ele tomou o telefone de mim, tudo mais, depois me devolveu, porque eu gastei no telefone, não tive muito controle. Enfim, foi uma fase, assim, sabe? E aí veio o pré-pago, veio telefone de cartão, né? Que a gente falava, e agora eu posso ter telefone, que os créditos é para minha conta, e foda-se. Então, eu até me perdi o que eu ia falar, que você falou do cartão. Mas eu estava falando de comunicação, né? E não só de telefonia que a comunicação evoluiu. Com o advento da internet, tinha os comunicadores. Aí começou lá com o ICQ, aí depois veio para o MSN, aí as salas de bate-papo e tal. Aí surgiu o Skype. A gente vai muito para o início, acho que da era das redes sociais, né? Quando tudo começou, e aí a gente volta lá no 145, né, Leleca? Quem é da nossa época aí sabe que o 145 era um número que você ligava e ficava lá, falando bobagem, e conversando e tudo mais. Aí veio os bate-papos, sala de bate-papo da UOL. Da UOL. Começou toda essa... Da Terra era muito bom. Tinha subseções. Tinha. Era isso aí, era muito bom. E aí a necessidade de comunicar, né? E pensar que a gente antes demorava, sei lá, semanas para conseguir fazer uma ligação. E agora a gente manda em segundos, tá lá, a gente sabe até se a pessoa recebeu. Sabe até se a pessoa tá ali e não quer ver sua mensagem, né? Então, acho que essa jornada toda da comunicação, ela, para mim, é muito legal. Ainda mais eu que gosto de falar para caramba. Então, faz muito sentido. Ai, é isso. E aí, Fabrícia, o que mais que você tem para contar para nós? Outro detalhe, assim, que eu, olhando em retrospecto, eu falo assim, nossa, aquilo ali me chocou, tipo, foi um momento, assim, de quebra de paradigma, que parece besteira, mas eu fiquei assim, nossa, as coisas estão evoluindo mesmo. Foi a primeira vez que eu vi uma impressão
wireless. Tipo, você estava no computador, você só apertava o Ctrl P e não precisava de um fio direto conectado na impressora. Então era tipo Wi-Fi, né? Que fazia a comunicação. Uhum. Aí eu falei assim, eu lembro que eu estava na casa de uma amiga, a gente estava terminando um trabalho da faculdade. Aí a gente estava fazendo o notebook dela. Aí ela tá assim, eu falei assim, agora vamos imprimir. Ela foi tipo Ctrl P. Eu falei, não, mas precisa do cabo. Ela tá assim, não, você vai ver. Aí saiu na impressora. Eu falei, como? Ela tá assim, não sei, só sei que o cara veio aqui e fez isso. E sai, você acredita? Eu falei, cara, aí aquilo deu pau na minha cabeça, porque a ideia do wireless, né? Primeira vez que você vê uma coisa funcionando assim, é uma tecnologia que foi um desdobramento da mesma tecnologia do controle remoto, enfim. Mas a gente não via aquilo, né? Aqui, para mim, tudo tinha que estar conectado com o fio. Aí quando você vê, tipo, fio, wireless, tipo, sem fio. E começou aquilo, e aí hoje em dia você tem, né, o celular fazendo espelhamento, você chega numa festa, eu quero te mostrar um vídeo no YouTube. Aí você tá lá no seu celular, você só espelha na televisão, e aquilo tudo foram desdobramentos daquela base ali de você se conectar sem a necessidade de um fio, né? Colocando todo mundo naquela mesma linha de conexão, do Wi-Fi e tal, fica possível. Mas foi. Você me fez lembrar do infravermelho dos celulares. Você lembra que a gente Tinha passava isso. via infravermelho? Aqueles toquezinhos do Guns N' Roses, você conseguia passar por infravermelho. Era tipo, a cada 10 tentativas, uma dava certo. Você tinha que colocar o telefone pertinho, assim, né? Aquela porra não funcionava, gente. Aquilo Não. ali era só para deixar o telefone mais caro. Foi Eu acho que funcionar devia ter mesmo. algum contexto que funcionava, a gente que não sabia. Mas Ah, mas era depois, muito difícil. mas depois desenvolveu lá, depois do infravermelho veio o Bluetooth. O Bluetooth, aí funcionou. Ah, Aí você passava toquinho de música pro outro, você passava foto, muito ela da avançava. qualidade ruim, mas passava a fotinha. Eu lembro que o meu notebook tinha uma. Ele tinha uma rede de Bluetooth, uma placa de Bluetooth também. Aí ele recebia. Ai, gente, eu Ai, acho Deus do isso céu. muito engraçado, porque assim, como que a gente não tinha. Eu falo que eu me sinto que eu vivi nas duas gerações, assim, sabe? A antes e a depois dessa era tecnológica que a gente está vivendo, essa era digital, né? Porque metade da minha vida eu fui totalmente analógica e agora estou totalmente digital, né? Então eu tive essa experiência de saber o mundo antes. Claro que a tecnologia já existia, mas não dessa forma, tão presente, tão acessível, tão necessária igual é hoje. Né? E tem os lados bons e os ruins, né? O bom é que a gente hoje faz as coisas com muito mais facilidade. O ruim é que eu acho que a gente perdeu a parte legal das interações que a gente tinha quando era A, a, novo. dific- a dificuldade de você conseguir as coisas dava um gostinho melhor de quando você conseguia. Agora é tudo mais fácil, tudo mais simples, tá tudo muito ali à mão. Aí fica. Perde a graça. Perde a Eu graça. acho que até para as E é muito mais relações. problema, né? Tipo assim, hoje em dia você resolve. Se você for pegar a quantidade de informação que você recebe por dia, então a quantidade de problema que você resolve num dia, é muito grande, sabe? É muito maior do que comparado ao que você estaria fazendo nessa mesma condição há 15 anos atrás. A tecnologia ela trouxe facilidades, mas trouxe também uma infinidade de problemas para você resolver, É, né? Hoje até em dia você não pode falar que você não sabe uma coisa mais. A Não, pessoa vira para você, não isso, você pode. não tem condição, você não pode falar que você não sabe. Entendeu? é, Outro dia eu mandei a Carolina no supermercado para comprar manjericão, ela voltou com folha de louro. Eu falei assim: como assim você volta com folha de louro? Como é que eu vou fazer um espaguete com folha de louro? Ela disse, eu não sei o que é manjericão. Eu falei assim: você não pode essa desculpa mais. Entendeu? Porque é só você bugar. gente, o Você tem. manjericão tem o melhor cheiro do mundo, é irreconhecível, Não, cara. e tem aplicativo que você instala no telefone de plantas. Você aciona o aplicativo, aponta a câmera para a planta, Tudo, tem pra
Ele já tudo. te fala até o nome científico da porra da Eu planta tenho, lá, velho. eu tenho esse aplicativo, eu uso Não, ele. isso daí chega a ser até um pesadelo, porque o fato de você não ter mais o direito de falar que você não sabe, não significa automaticamente que você é um doutor naquilo que você sabe graças ao Google. Entendeu? Então, a gente estava comentando sobre o Clubhouse. As pessoas, tipo assim, têm contato com determinado conteúdo há 48 horas, eles já falam como se fosse autoridade no tema. Então, você vê um monte de gente falando um monte de mesma coisa, chovendo molhado, porque ele googou ali, ou leu 3 ou 4 blogs, viu 3 ou 4 vídeos no YouTube, e não teve nem tempo de digerir a informação, o conteúdo, relacionar e tal, mas ele já é doutor. Então, não é bem isso. Então, assim, mas o que eu tô dizendo, tem como? Você vai, sei lá, você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você escutou alguém falando uma coisa que você não sabe, você tá a 3 toques de você saber o que é, entendeu? Então, ao invés de falar não sei, você vai lá, Google, ao mesmo tempo, entendeu? Aí você já, é isso, e pronto. E isso faz lembrar de as coisas mais nostálgicas de quando a tecnologia chegou pra gente, né? A parte de música mesmo. Eu lembro que quando chegou a internet e era a discada, a gente só podia usar a internet à noite, porque durante o dia cobrava um pulso a cada minuto, ia cobrando. Aí à noite, acho que não sei se era depois das 10 ou se era depois da meia-noite, e cobrava um pulso só. Então você podia ficar. É impulso, né? Não que fala? Pulso. Acho que é pulso. Pulso. É pulso, de pulsar mesmo. Mas as mães, as velhas, tudo falavam impulso. Então... Falava impulso. Mas como é que funcionava? Por exemplo, você queria uma música. Aí você tinha que entrar à noite para conectar o Emule. Vocês chegaram a usar o Emule? O Emule foi depois. Porque o Não, Emule é te autorizava a desligar com o computador. Ou então desligar a tela. Você não precisava ficar na tela baixando. Tinha um antes do Emule que você tinha que ficar na tela. Não, mas esse era download normal. É. Era o normal, aí você não podia desligar, não. Você tinha que deixar lá. Enquanto não baixasse, você tinha que deixar. O Emule, como era compartilhamento, aí não tinha problema se você desligar o computador. Mas eu lembro, por conta do Emule, porque era a forma mais rápida de você baixar, mesmo assim que demorava. Você escolhia uma música e deixava lá baixando. De manhã, na hora que você acordava, ela já tinha baixado. Uma música. Isso era o quê? 5 megas para você baixar durante a noite inteira. Aí depois foi evoluindo. Aí veio o Kazaa. Aí o Kazaa você já podia baixar até 3 músicas ao mesmo tempo. E tanto o Emule quanto o Kazaa, eles pararam de funcionar, né? Porque a indústria fonográfica veio, processou o povo e teve que fechar. Nada mais justo, né? Centralizava tudo numa database só, quase prende. Aí depois veio o Napster. Aí o Napster já era como se fosse o Spotify hoje, só que ele era de graça e não pagava os direitos autorais para os músicos. Ou seja, você já não precisava baixar a música, você já ouvia a música online, mas era de graça, foda-se do cantor. O problema é seu, e a gente colocou a música aqui e tal. Aí foi a mesma coisa, o Napster foi processado e acabou-se da gente. Aí veio o LimeWare. O LimeWare, ele já foi um avanço tecnológico da época, que ele já usava a tecnologia do torrent dentro dele. Aí no LimeWare você já podia baixar música, filme, livro, o que tivesse na internet. Só que o problema dele é que não tinha segurança. Então o que você fazia? Baixava 300 milhões de vírus para o seu computador. Cavalo de você Troia. fudia ele, o dia todo e não na baciada. Eu peguei muito vírus com esse aplicativo. E aí, como você já podia baixar as músicas, que era o famoso MP3, você tinha que ter o programinha para rodar a música, né? Porque o que vinha no Windows, na época, não rodava as músicas que você baixava. Aí eles criaram o Inamp. Vocês usaram o Inamp? Eu usei. Aí, o Inamp tinha umas skills, você podia mudar a cor dele, ele ficava mais futurístico, menos futurístico, né? Depois do Inamp, peraí que eu perdi, gente, eu tenho não, que e era um roteiro, saco tá? isso, porque eram várias etapas para você conseguir acessar aquilo que você queria.
Exatamente. Era muita coisa para você poder fazer. Pra você poder ouvir uma música. E aí, junto com a internet, e de você poder baixar músicas e tal, tinha a MTV, né? Toda sexta-feira, na MTV, lançava-se os novos clipes. Aí, ou você ficava lá acordado para ver o lançamento do clipe, ou você via a reprise no dia seguinte. Então, não tinha aquela questão da instantaneidade, né? O artista lançou um clipe agora, se você perdeu, perdeu. Hoje, se você lançou o clipe, daqui a pouco, se quiser ver, vai estar lá no YouTube para você assistir. Aí veio o fim da MTV e o início do YouTube. Aí o YouTube, esse que veio e revolucionou a porra toda. Aí até quem não era artista virava artista da noite pro dia, porque você fazia um vídeo cantando, tacava lá no YouTube e virava cantor internacional da noite pro dia. Um marco do YouTube para a música, esse a Fabrícia adora, porque eu lembro que a gente foi num casamento que ela dançou essa música como se fosse o último dia da vida dela. Opa, Gana Style. Gana Style. Nossa Senhora. Gana Style fez várias histórias dentro do YouTube. Ele foi o videoclipe mais assistido. Isso foi em 2012. Ele teve 1 bilhão de visualizações. Quando foi em 2014, ele foi o primeiro que chegou à marca de 2 bilhões de visualizações. Até pouco tempo, 2018, 2017, ele era o vídeo mais visto da história do YouTube. Hoje ele está com 4 bilhões de acessos. Mas, pasmem, o vídeo mais assistido de música no YouTube é nada mais, nada menos que Baby Shark. Hoje ele chegou à marca de 7 bilhões de visualizações. E são os pais pirando na pandemia, meu filho, cuidando das crianças, tocando o dia inteiro. Coitada dessas crianças, porque a música por si só é repetição da mesma estrofe 20 vezes. Mesmo verso. Agora, aí você multiplica aquele verso 20 vezes por 7 bilhões. Olha só, que coisa. E agora, o Bacana Star, eu achava que a gente via aquele vídeo mais para ver aquele tanto de gente naquele clipe, porque tinha muita gente, do que propriamente para ver a música. A porque música. A gente fala assim, olha só, eu nunca tinha visto tanta gente toda a minha vida. Isso é sério? E a dancinha parecia cavalo, a mulinha Pocotó, né? Eu acho que ele copiou da Lacraia. Não, ele teve a manha. Ele tinha um espírito ali. Bom, eu acho que se deixar esse saudosismo aqui, né, a gente fica até amanhã. Tinha muita coisa para falar. A gente pode fazer outro capítulo desse do Recordar e Viver. A gente que estava aqui, né, quando tudo isso era mato, como a Juliana falou, a gente é o meio de uma geração, né? Então a Juliana teve o primeiro breakthrough tecnológico com 15 anos, olha só, de 15 anos de vida sem tecnologia, depois daí foi só disruptando tudo que tinha pela frente. Mas eu acho que a gente é privilegiado, a gente teve, porque esse acesso a esses conteúdos foram todos acessos a gente é um pouco consciente, né? Então, 15, 18 anos, 20, mas ainda assim a gente guarda um pouco da visão do período sem. Então, acho que é um episódio legal, tem muita coisa para discutir, a gente pode fazer isso outras vezes, compartilhar nossas experiências, a evolução, né, o marco da tecnologia, a internet, nas nossas experiências e na nossa geração também, de acordo com a nossa visão, claro. Né? É bem nostálgico, né? A tecnologia, para quem pegou ela lá do início, eu sou mais velho que vocês duas, eu peguei realmente, quando a internet era literalmente mato, não existia nem site direito, os sites que tinham era praticamente texto. Você vê uma foto na internet, você ficava uns 5 minutos esperando a foto abrir. Mas era gostoso, velho. A dificuldade que você tinha para conseguir um conteúdo, você ficava naquela apreensão. Eu vou conseguir ver. Eu acho que esses 5 minutos para a foto abrir já era muito rápido, perto do que você revelar uma foto.
Entendeu? Então, aquilo já era algo muito rápido, você ter essa comunicação, às vezes, por um SMS, você ter um computador, aquilo já era uma coisa muito surpreendente. E quem já nasce com toda essa coisa rotineira... Facilidade. Tá xingando aí que o computador tá demorando 15 segundos para carregar um site, entendeu? Então, a criança de hoje em dia, ela não assiste comercial mais. Não porque suporta. ela vê só Netflix, ela só vê aquelas coisas, tipo assim, tá passando comercial, assim, o que é isso que tá passando aqui? Eu não escolhi isso. Por que tá passando? Desse jeito. Então, acho que até, inclusive, ouso falar que nós somos mais preparados para as porradas aí, para as demoras, para a paciência, né? A gente tem um pouco um diferencial aí, ou não, né? Não sei, algumas pessoas não. Mas cara, as relações, a gente construiu relações de forma muito diferente do que as pessoas hoje na adolescência constroem, por exemplo, né? Então, é isso. Vamos lá, então, Fabrício. Ficamos assim. É isso então. Então tá, pessoal. Valeu. Deixa mais assunto para depois. Lembrando, gente, como que é o segundo vídeo que a gente está lançando, tem que lembrar para a galera, clicar aí no sininho para poder acompanhar a gente, dar um like. Eu estava doido para falar isso. Tem que falar. Eu acho dá um like, segue a gente, clica no sininho para poder acompanhar, que vocês vão receber por e-mail ou no seu celular. Olha lá, ó, o pessoal da BC Dados acabou de soltar um vídeo novo. Vamos lá. Acho o cúmulo da blogueiragem. Tá demais. Tá demais. Então excelente, pessoal. Beijo. Beijo, gente. Até mais.